você que sintoniza a programação da Vale TV. Está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. Nosso encontro de todas as noites aqui na programação da Vale TV. E claro que essa semana em especial, direto aqui dos pavilhões da FENAC. Estamos vivendo as emoções da 48ª edição da FIMEC. E aqui estamos trazendo convidados especiais que acabam se envolvendo, né, na realização desta importante feira para o setor coureiro calçadista, mas acaba abrangendo outros setores também de extrema importância para a nossa economia. Agradecendo a você que estava nos aguardando, a nossa equipe técnica, o Guilherme e o Vitor estão aí, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Estamos aqui junto à Fábrica Conceito, nesse clima de chão de fábrica mesmo, né? Porque esse é o clima da nossa maior feira do setor. E, claro, um agradecimento muito especial aos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa. Muito obrigado, JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, uma empresa que está aí no mercado há 26 anos e trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios, 13, 14 e 15 de maio. Estaremos em Gramado, SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. O programa também vai acontecer lá direto dos pavilhões do Serra Park. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet. Vamos apresentar aí os nossos convidados. A CI faz parte também da nossa FIMEC, está aqui o nosso presidente Robinson Klein. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, a gente sabe que são dias de agenda lotada, né, presidente? Mas acho que é importante levar para as pessoas registrar, né, o momento que a gente está vivendo aí, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores FIMECs que a gente vai poder ter dos últimos anos. Concorda comigo? Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui na Vale TV, compartilhando com o público. Então, agradecer também a audiência, né? Eu acho que é fundamental para a gente poder compartilhar tudo que a gente faz aqui, tudo que acontece aqui na nossa região. E essa é mais uma das maiores feiras do planeta, entre outras que a gente tem aqui na FENAC, no Hamburgo, um expoente nesse setor, né, desse segmento, é uma das maiores do planeta. A gente tem a Mostra Tech, que é outra internacional, que é a segunda maior do planeta. Então, e essa fábrica modelo que está aqui na nossa frente, né, escutando o barulho da máquina funcionando. Também ontem, na abertura, eu escutei o pessoal falando que é um modelo único nesse segmento, que tem que o cliente, né, o visitante, ele pode conhecer, ver todo o processo funcionando, o comportamento de materiais, as inovações. É realmente incrível como isso tudo funciona e como a gente pode observar ao vivo as operações aqui. Isso é uma coisa inédita, né? Dá uma segurança adicional. E talvez por isso, por essas inovações da própria feira, apresentar esse tipo de solução, é que ela é uma das maiores. Conosco também o nosso diretor da CI, Falso. Acho que sem dúvida alguma, né, Falso Saraiva, é de extrema importância para o setor essa feira aqui, né? E por isso que a CI está aqui todos os dias, até antes da feira, né? Já vem se envolver, vem participar, está com o stand ali, porque sabe da importância da feira, né? Quero te cumprimentar os espectadores aí da Vale TV. Sempre é um prazer estar com vocês. E melhor ainda quando a gente pode falar de coisas boas. Falar de progresso, falar de desenvolvimento, falar de inovação. E sim, a ACI, como eu costumo dizer, é uma jovem senhora de 105 anos, mais velha que a própria cidade de Novo Hamburgo. Então, ela já teve uma importância gigantesca na emancipação de Novo Hamburgo, na fundação do conceito de cidade de Novo Hamburgo. E viu o nascimento da FENAC, viu o nascimento da FIMEC, e não só foi espectadora, mas teve uma participação fundamental, co-protagonismo nas ações que permitiram que, ao longo dos 48 anos que se passaram, essa feira magnífica tomasse esse corpo aqui. Eu acompanho desde pequeno, porque sou filho de
de representante comercial. Meu pai trabalhou muitos anos com componentes, trabalhou 35 anos na Cofrag, antes também já havia trabalhado com componentes. Meu avô foi modelista de calçado, então se estivesse vivo hoje estaria com 90 anos de idade. Trabalhou na maioria daquelas grandes empresas de calçado que Novo Hamburgo teve e sempre falava com muito orgulho da profissão. Eu cheguei, estava ontem comentando com o presidente ainda, eu cheguei a fazer um curso no Senai de modelagem, não para exercer a função, porque eu acho que não tinha talento para isso, mas para, vamos dizer assim, para não ficar fora da conversa nas rodas de chopp, né? Já que é o nosso cluster, é o nosso DNA, então eu sempre achei importante entender um pouco desse mercado do couro calçado. E hoje, como diretor da CI, é muito importante e muito satisfatório a gente estar aqui hoje, fazendo parte dessa edição, dessa feira maravilhosa, como o presidente bem falou. Muito bem. E uma pauta que o presidente leva, né, inovação, né, que é uma questão, é a sua área de trabalho, é a sua área de atuação, e eu encontro a cada edição aqui na FIMEC, em todas as áreas, né, seja lá nos estandes das empresas, oferecendo inovações nos seus produtos, nas suas máquinas, inclusive em produtos de matéria-prima que vão ser utilizadas para a fabricação do calçado, como aqui na fábrica. Eu sou de chão de fábrica, eu comecei com 9 anos no calçado lá em Três Coroas, né? E aí eu chego aqui, inclusive me emociono em algumas situações que eu vejo, mas no meu tempo não era tão fácil assim, né? Não era colocar numa máquina e a máquina fazia, nós fazíamos, né? Então a inovação está muito presente aqui, né? Nos 3 dias da festa. Sim, acho que você tocou um ponto super importante. Porque quando assumi a CI no ano passado, um dos compromissos com todos os vice-presidentes foi que todos estivessem engajados com um propósito comum. E o propósito definido foi impulsionar a cultura de inovação da nossa região. Porque a gente teve inovadores lá no princípio, né, do início do calçado aqui, que resolveram desafiar leis, que era proibido produzir, foram produzir calçado, produzir couro, produzir componentes. Depois pegaram um navio, foram lá para os Estados Unidos, tentar vender lá, aprender como é que era aquele mercado, onde tinha neve, ninguém sabia como é que era a neve ainda. Quer dizer, isso foram inovações incríveis que fizeram protagonismo na nossa região. A nossa região aqui já foi chamada, o Arizona, né, foi uma das regiões mais ricas do país. E a gente perdeu um pouco desse protagonismo, dessa força com o tempo. E a proposta da CI agora de impulsionar a cultura de inovação é mostrar que dá para resgatar isso, que a gente tem que plantar sementes inovadoras agora para voltar a ter esse protagonismo daqui a pouco, para voltar a colher como se colheu aqui, né? Se colheu em dólar, né? Então, assim, tem espaço para isso. A gente tem um povo empreendedor, tem um povo trabalhador, inteligente, que sabe fazer. Mas, enfim, o mundo é feito de ciclos, ninguém está no topo sempre. E está na nossa vez de começar a subir de novo e atingir essa glória, né, que a gente já foi um dos protagonistas do país, né? E aí, conversando com 2 sapateiros raiz aqui, né? Eu sempre fui homem de tecnologia. Então, assim, quando eu navego nesse mercado, e eu cresci, a minha empresa foi criada, construída na área calçadista, né? Eu cresci apoiando, desenvolvendo produtores de calçado, de máquinas, de componentes. Então, quando eu visito, né, e quando eu faço isso desde todo sempre, eu sempre levei inovação para essas empresas, ajudei a inovar, ajudei a otimizar processos. Ontem eu fiz uma visita, eu faço em todas as feiras, mas passei em vários estandes, visitando os empreendedores, e todos eles eu questionei, me fala da inovação, qual é a maior inovação que está trazendo aqui? E todos tinham inovações, todos, sem exceção, estavam ali aprendendo, mostrando, ensinando os produtos inovadores que eles trouxeram. Porque está no nosso sangue que se eu tiver que competir no mercado por preço, eu não vou muito longe, porque sempre vou ter uma briga eterna. Agora, quando eu apresento uma coisa inovadora que só eu tenho, e a gente está vendo, todos os expositores, sem exceção os que eu visitei, tinham algo diferencial para apresentar, e aí tem valor, e aí ele não tem concorrência, ele pode botar um preço
né, que paga um valor justo para ele poder continuar inovando, continuar investindo, poder comprar máquinas melhores para melhorar seu processo, entregar mais produtividade, que é isso que faz a coisa acontecer, né? E esse desenvolvimento, ele não é só para essa região, né? A grande maioria das empresas exporta para o mundo componentes, calçados, máquinas. Isso vai fazer com que máquinas melhores, mais inovadoras, vai fazer com que a gente recupere esse trabalho e possa crescer. Então, a gente quer colocar, né, essa proposta de cultura da inovação, ser aí a sementinha que precisa para a gente resgatar aquela coisa e tirar aquela história de ser uma região conservadora. Sem dúvida, presidente, acho que é um assunto de extrema importância e faz parte do nosso dia a dia, né? Sem inovação a gente não vai evoluir, não vamos competir no mercado. E Faustão, acho que sem dúvida alguma, não, essa inovação presente aqui qualifica ainda mais, né, o setor. E por isso que vocês dão essa atenção especial, porque tem associados aqui dentro, futuros associados, quem sabe, quem ainda não é, vai ser, né? Mas eu acho que esse acompanhamento, essa presença da ACI dentro de uma feira tão importante quanto essa, é muito importante essa conexão, né? Sim, essa missão de impulsionar a cultura da inovação na região que o presidente implantou na CI, a gente, como executivo, como entidade, replica para os associados, para a sociedade no geral. A gente tem visto no dia a dia um aumento muito exponencial de pessoas falando em conceito de inovação, coisa que há pouco tempo atrás a gente não via, né, presidente? Então hoje qualquer evento que a gente vai, o pessoal já se manifesta no intuito da inovação, de buscar a inovação, da necessidade do desenvolvimento com a inovação. Então, e eu acho legal porque eu acho que a CI ela é protagonista disso, uma co-protagonista disso, através dessa cultura do impulsionamento. E quando a gente vem para essa feira, ontem a gente visitando estandes de associados, a gente pôde ver inovação na essência, na prática, né? De empresas que têm produtos de excelência e mesmo assim seguem fazendo diagnóstico dessa ferramenta dos seus clientes para ver na prática onde é que podia ter melhorado, o que podia melhorar, e aí quando tu vê de um ano para o outro já vem um escopo de ferramentas novas para facilitar o processo, para inovar, gigantescos. E eu acho que a inovação, talvez ela tenha arrefecido um pouco em algum momento da nossa história recente, mas se for ver é uma essência da nossa região. Isso está no nosso DNA, a inovação. Tem umas questões de inovação que é muito legal a gente conversando com o empresário, entendendo que muita gente pensa, né, inovação é tecnologia e tal. Não. Falamos muito sobre isso. Inovar um processo, inovar um método, inovar uma proposta comercial, é inovar. Mas eu vi uns negócios que me surpreendeu ontem, o pessoal usando product base, né, produtos ecologicamente corretos, que agregam mais qualidade ao produto final e reduz custo. Ou seja, normalmente a gente chega naquela visão, né, não, eu vou usar produto natural, eu vou reduzir qualidade, resistência, vou aumentar custo. Não, ao contrário. A evolução tecnológica, essa pesquisa, esse engajamento, essa busca da inovação, está permitindo hoje que as empresas estão conseguindo entregar um solado, por exemplo, que eu vi ontem, ecologicamente correto, né? mais leve, mais eficiente e mais barato. Quer dizer, é o BBB, né? Bom, bonito e barato. E isso graças a essa vontade de tentar uma coisa nova. Acreditar que dá para inovar. Porque senão é mais fácil continuar fazendo com petróleo e poluindo e não sei o que mais. E aí, nessa ânsia de criar algo diferente, conseguiu. E aí eu tenho um apelo do consumidor que eu estou entregando um produto mais ecológico e mais barato. E melhor, perfeito.
Essa é a busca contínua por melhoria, né? Esse é o... E Novo Hamburgo já foi uma das cidades mais ricas do Brasil, mais desenvolvidas do ponto de vista econômico. Isso por quê? Porque sempre foi uma cidade industrializada, pujante, e essa pujança toda ela sempre veio com inovação. Da primeira fábrica, dos primeiros fornecedores que vieram para cá, para estar perto das fábricas, da missão para os Estados Unidos para abrir o mercado de exportação. Enfim, falta para vocês lembrar um negócio agora, nós estamos construindo uma documentação aí, que vai ser uma surpresa. Não, vou dar um spoilerzinho aqui. Eu não quis falar porque eu fiquei com dar spoiler, mas ele é o presidente. Onde nós vamos trazer as maiores inovações, né, dos maiores empreendedores que trouxeram essas ideias novas e fizeram esse desenvolvimento. Para quê? Para inspirar a geração atual, os empreendedores atuais a fazer a mesma coisa. Aliás, mesma coisa não, né? Melhor. Inovar mais ainda. E tá ficando muito legal o material. Em breve está à disposição. Aguardem. Aguardem. Não, e o legal também é que Novo Hamburgo está passando por um momento de reestruturação da sua matriz econômica. Então, até aquele histórico do setor do cluster calçadista, eu acho que ele está se renovando através do movimento do South Base, que é um movimento que está apadrinhado, foi criado pelo Sebrae e está apadrinhado pela ACI. Tanto que a ACI ela é a única entidade brasileira associada ao FDRA. Isso eu já falei em outras ocasiões, mas sempre é bom repetir porque é uma entidade que movimenta hoje 95% do atacado americano, do atacadista calçadista americano. Então são 2 bilhões de pares de calçados administrados só por essa entidade lá nos Estados Unidos. E a ACI, ela está dando esse apoio institucional. Mas fora isso, as outras ações que a gente vê, o próprio setor metal mecânico, de máquinas, e agora antes, até pouco tempo a gente estava falando da inauguração, hoje já é uma realidade o Centro de Inovação Tecnológica, que está instituído na cidade, está lá com o seu conselho, com a sua vida própria, se desenvolvendo, as coisas já estão acontecendo. Então, eu acho que isso que é o nosso grande desafio hoje como sociedade civil organizada, como entidade de classe, trazer a inovação, mas como o presidente bem disse, inovação necessariamente não é tecnologia, é a capacidade de renovação, de se reinventar, de mudar projetos. Então, é a gente valorizar a nossa matriz econômica tradicional, aperfeiçoando ela dentro da sua capacidade, que pode ser infinita, e ao mesmo tempo preparar Novo Hamburgo, abrir Novo Hamburgo para as grandes empresas tecnológicas, para as grandes tecnologias. Né? Lembrando, né, Cláudio, que a gente está falando muito dessa edição, mas a entidade está aqui desde o início, desde a primeira edição, acompanhando, trabalhando. A gente está com um stand aqui para receber o associado, para receber o visitante, ajudar, dar as dicas de como ingressar nesse mercado, de como crescer nesse mercado, junto com o Sebrae, ali, que faz toda a questão de empreendedorismo. E esse ano a gente juntou vários parceiros ali, Sicredi e tal. Quer dizer, quiser vir na máquina, quiser vir visitar, comprar uma máquina, não sabe como, a gente ajuda a dar as dicas de qual o caminho, já tem financiamento do lado. A ideia é essa, é fazer o crescimento... Inovaram no atendimento. Também, tudo tem que inovar, né? E já usando inteligência artificial para ajudar a montar um plano de negócio, a construir, fazer mídia, divulgar, porque é o que precisa, né? Isso aqui acontece, se a gente não quer fazer esse trabalho de divulgação, e né, a Vale TV é exemplar nisso, né? Multiplicando esse conhecimento, para que mais pessoas, mesmo aqueles que não tenham visitado, possam conhecer todo o potencial que tem aqui, tecnológico, de máquinas, de componentes, de química, da própria indústria, do produto final entregue ali, que vai fazer com que a gente gere emprego, renda, educação, cultura. Ontem tivemos aqui, né, um evento cultural, quer dizer, realmente é um evento completo. Bom, a gente está aqui, eu já comentei lá na abertura do programa, na 15ª edição da Fábrica Conceito, onde
5 linhas, né? Estão produzindo 7 produtos. Eu até brincava com o presidente Valdir, né? Que a gente está falando das 5, sim, são 5 linhas, mas se for fazer contas, são 7 produtos, né? Porque nós temos aqui um infantil, um de segurança, 2 da Picadilly, uma de bolsa e 2 chuteiras, né? Que é de futebol de campo e futebol de salão. Eu sou do tempo de futebol de salão, agora é mais chique, agora é futsal. Essa... E sabe qual que é a mágica da fábrica modelo? Porque às vezes vem um empreendedor aqui que está pensando em expandir o seu negócio. Ele olha para esse negócio tudo funcionando, vendo como é fácil, porque começou a pouco, né? Puxa, na minha vida é no braço a coisa. Agora a máquina faz sozinha e dá ideias. Eu comentei hoje no grupo lá, eu fiz uma missão para conhecer a inteligência artificial, falar do futuro da inteligência artificial, e eu volto cheio de ideias, porque eu vi a coisa funcionando. Não é teoria, eu vi na prática. Aí tu, pô, mas deixa eu ver, me mostra detalhe disso. Poxa vida, não é só ver que ela dá para fazer, mas olha a produtividade que eu posso ter, quanto ganho isso gera para a minha operação. E esse aprendizado que se tem aqui nesse tipo de oportunidade de ver as coisas funcionando é incrível, né? Eu queria citar, ampliar, né, a conversa sobre o Senai lá. Que uma das preocupações, inclusive a CI trabalha muito sobre isso, que é os associados, né, questionam sobre a mão de obra. Está escassa a mão de obra, né? E nessa área, muitos adolescentes, eu não quero fazer o que o meu pai fez 30 anos, né? O que o meu tio fez, enfim, e acabam indo para outros segmentos. Eu uso muito como exemplo, eu sou natural de Três Coroas, né? E nós perdemos muita mão de obra para Gramado. Por quê? É muito mais fácil. Mais, né? Hotel, né? No próprio pedágio, a gente brinca que no próprio pedágio ali, eu prefiro ficar no pedágio 6 horinhas do que dentro de uma fábrica. Começa pelo ar-condicionado, né? Só que esse trabalho que o Senai está fazendo aqui, que não é de hoje, né? Eu achei muito interessante, porque está trazendo o adolescente. A gente viu agora, passou inclusive aqui no nosso cenário, os adolescentes fabricando uma chuteira que eles criaram. Olha só. Eles tiveram um concurso interno de criação dessa chuteira, de tudo, design, tecnologia, inovação, o que o projeto é na íntegra. E agora, durante os 3 dias da feira, eles estão produzindo isso, né? E chegam a fazer concorrência entre eles, o turno da manhã, porque cada um só pode ficar X horas, né? Quer produzir mais que o outro e vice-versa, né? Mas o que eu vejo muito nisso é, quem sabe a gente consiga despertar no jovem, no adolescente, né, Fausto? O prazer de ser sapateiro, né? O prazer porque tem muita inovação dentro. Tu vai operar uma máquina, tu não vai lá passar cola, tu não vai lá, né? Acho que é uma oportunidade. Olha só, bem alinhado com o que disseste aqui. Normalmente as inovações, elas vêm para resolver problemas. Assim, eu tenho falta de mão de obra para aquela operação. Ninguém quer ficar repetindo, passando cola, batendo martelinho, né, fazendo montagem no braço. Realmente, essas profissões tendem a desaparecer e para isso a inovação vem. A inovação, ela sempre vem para facilitar a vida do ser humano. Daqui a pouco, se a gente olhar a construção civil, puxa vida, uma vez eu fazia buraco ao braço, agora tem uma reta escavadeira. Ninguém mais discute que é melhor. A fábrica de calçados também é assim, né? A cada vez mais eu vou estar fazendo de forma automatizada. A gente pode levar esse exemplo para várias outras atividades. De indústria, metal mecânica, que eu fazia tudo no braço, agora é tudo máquina, né? A área bancária, olha, tudo na mão, fila e fila no banco, as pessoas esperando. Hoje tu vai no aplicativo, nem vai mais no banco. Ou seja, essa evolução é natural e são esses problemas que motivam o inovador, que viabilizam a inovação. Então, o não ter mão de obra daquele perfil faz com que eu passe a exigir uma automação e passe a ter uma mão de obra de muito mais alta qualidade. E é isso, né? Daqui a pouco você... pouco não, já é uma realidade hoje, a gente vê aqui, né? Eu sou um operador de produção, não sou mais um produto, né? Um sapateiro no sentido
de fazer o sapato, né? Vai ser um programador, vai ser um, né? Eu sou um operador de robôs que estão lá produzindo, essa é a verdade. E necessitamos disso, né? Vocês têm uma atenção nisso também, né? Eu acho que é interessante a gente falar desse assunto, até para a gente fazer uma reflexão social. Uma das demandas que a CI agora tem trabalhado, inclusive levamos manifesto para o senador Hamilton Mourão, que esteve aqui no Rio Grande do Sul. Até a sexta-feira eu estarei lá no gabinete dele em Porto Alegre e estamos levando para os nossos deputados uma revisão dos programas sociais do governo federal. Bolsa Família, basicamente. Porque hoje a questão do desemprego, a estatística do desemprego, ela não contempla hoje quem vive só do programa social. Ela contempla quem diz que está procurando emprego ou que está desempregado. Se tu recebe lá R$ 1.500 de benefício e tu não está procurando emprego, tu não é considerado, para fins estatísticos, um desempregado. Então, e tu vai estar ali te beneficiando. Muitas vezes o sujeito está ganhando já, ele vai fazer um bico, vai trabalhar frio, né, um corte de grama, uma pintura, um negocinho, vai complementar ali a renda, ele vai tirar uns R$ 2.000, R$ 2.500 no mês. E o que acontece? Ele vai ficar o resto da vida recebendo esse benefício. Então um dos pleitos que nós estamos... Zona de conforto. Então um dos pleitos que nós estamos tendo hoje é que haja uma revisão dos programas sociais. Primeiro ponto, estabelecer uma data limite. Seja 12 meses, 24 meses, 36 meses, não sei, isso é outra discussão. Mas já nós estamos provocando a discussão. E que durante o período em que o sujeito é beneficiário, que ele receba cursos qualificatórios, principalmente do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, para que ele aprenda ou reaprenda a ter uma profissão. A ideia é que essa pessoa possa ter uma visão, possa crescer da educação para os filhos, exatamente, né, para poder fazer uma universidade, ou seja, poder perpetuar isso, porque senão, né, cria uma cadeia sem fim. Então, é uma questão de dignidade, entende? A pessoa hoje ela depende daquilo ali, ela precisa para sobreviver. As pessoas não têm que sobreviver, elas têm que viver. Tem que ter dignidade, e a dignidade ela vem através do emprego. Então esse é um pleito que nós estamos enfrentando, trazer essa discussão à pauta, para que as pessoas entendam a importância do compromisso, do trabalho, do emprego, que levem o exemplo dos seus filhos, dos seus netos, para que a nossa economia volte a ser pujante ao máximo. Eu acho que o programa social, quando ele se perdura no tempo, ele prova que não deu certo. Concordo plenamente. E tem que ter a contrapartida, né? Tem que ter a contrapartida. Aquela questão, né, presidente? Ensinar a pescar, não dar o peixe. Né? Eu acho que tem que dar o peixe para manter vivo, né? Mas enquanto come é para ir a pescar. Eu acho que é um conjunto, sim, não tem dúvida. Porque assim, no mundo inteiro está faltando gente. E se a gente quer uma região que se desenvolva, eu tenho que ter pessoas mais qualificadas para ser mais produtivo. Essa é uma das bandeiras que eu tenho muito forte em toda a minha história dentro da entidade, que é produtividade. O Brasil é muito ruim em produtividade ainda, muito ruim. Nós somos 72º país em produtividade. Ou seja, a gente produz 5 vezes menos que o americano, 2 vezes menos que o argentino. O que falta para nós? É qualificação. Eu realmente ter condições de operar máquinas mais modernas, de poder ter condições de fazer um trabalho mais efetivo, de errar menos, de produzir mais qualidade, para gerar mais. E é isso, uma parte disso vem da questão de tirar da zona de conforto e ajudar as pessoas a crescerem. Mais dinheiro, vai comprar mais, gira a economia mais, prospera, as empresas crescem, os negócios, a roda gira, exatamente, faz a roda girar. E isso se chama produtividade. Vamos fazer um intervalo, é isso, gurizada? Vamos lá então para o intervalo, a gente volta na sequência e no segundo bloco eu quero destacar mais
o trabalho da ACI, né? Essas diversas ações, diversos eventos. Quero comentar sobre um recentemente que eu estive lá na segunda-feira, que eu achei o máximo, né? 3 cases de sucesso, né? Vieram compartilhar com a gente, vieram nos inspirar, né? Com seus negócios, 3 mulheres maravilhosas falando de empresas de sucesso. E eu estou falando de um evento dos diversos oferecidos aí pela nossa ACI. Voltamos em instantes. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta hoje, direto aqui da FIMEC, 48ª edição, recebendo no nosso programa Estação Hamburgo, presidente da ACI, também o nosso diretor da ACI, eles que aceitaram esse convite de a gente sentar aqui, né, em meio à fábrica, conceito, 15ª edição aí da fábrica, produzindo 5 linhas, como a gente destacou já no primeiro bloco. Mas agora eu queria falar mais um pouco das atividades, dos diversos eventos. Eu comentei na ida para o intervalo sobre o Geração que Inspira, que eu tive lá conferindo na segunda-feira. Eu achei assim de uma extrema importância e de fato, segundo, a gente já saiu para a semana ali com garra, com determinação, ouvindo 3 histórias de sucesso. Elas foram muito felizes do compartilhamento, vamos dizer assim, né, de como funciona empresas tradicionais, né, Embeta, Fruc, a própria nossa Unimed aqui, Vale dos Sinos, enfim, a gente pôde saber detalhes, né, sobre inovação, que vem nas atitudes também, não só na tecnologia, que o presidente fala muito isso, né. Então, queria parabenizá-los aí por essas iniciativas. Eu e o Fausto já falamos sobre isso, né, Fausto? Dos diversos eventos que vocês realizam, né? Mas acho que é importante salientar isso, né? Fora aqueles que são mais internos, que são direcionados, né? Quase que diariamente temos ações lá. Né? Sobre a questão das máquinas, né? Eu venho aqui, observo isso aqui, uma produção funcionando, inspira, né? Fazer o melhor, copiar o modelo e replicar na minha operação. E o nosso programa Inspira é bem isso, né? Mostrar, olha só, dá para fazer, vamos junto. Porque o mundo ele é feito em etapas, né? Quando eu falei de produtividade, teve uma época que a gente trabalhava muito forte na entidade, qualidade. Era programa de qualidade, evento de qualidade e tal. Esse é assunto superado. Quem não tem qualidade não está mais no mercado. Não é isso?
Né? Antigamente tinha carro que não funcionava, televisão que não funcionava, calçado que descolava. Hoje eu tenho calçado de qualidade. Agora eu tenho que ter inovação. Então, quando eu falo de inovação, eu falo muito de inovação. Eu falo, inovação não é uma coisa fora da casinha, é uma coisa excepcional. Falar que inovação não é importante é como dizer que qualidade não é importante. Ela é uma coisa transversal. Assim como tem que ter qualidade em todas as etapas da produção, em todas as áreas da empresa, a mesma coisa vale para a inovação. A gente superou essa etapa da qualidade, agora a bola da vez é a inovação. Eu tenho que inovar meu processo, eu tenho que inovar minhas máquinas de produção, eu tenho que inovar meu processo comercial, eu tenho que inovar o mercado que eu atendo, eu tenho que inovar o público-alvo, eu tenho que educar e inspirar o meu público a querer um produto mais confortável, melhor, ergonomia, né? Quer dizer, estética. Eu tenho que criar esse movimento porque o mundo está se movendo, está trabalhando, está mudando. E esse programa Inspira bem isso. Nada melhor do que trazer cases de sucesso para as pessoas olharem assim, puxa vida, realmente dá para fazer, vou junto, vou crescer junto, vou lá acompanhar. E assim, ó, uma coisa que muita gente não sabe, o pessoal perde um evento, que é muito legal, porque lá no evento tu sente a energia, né, das pessoas estando lá, transmitindo, tu pode fazer pergunta, mas a gente tem boa parte desses programas gravados e tá no nosso site. Então vai lá, assiste, acompanha quem perdeu, que vale a pena, realmente é muito inspirador. E o que eu mais achei interessante, assim, Faustão, é que elas não entregam uma fórmula pronta, é assim, vai lá. Não, elas contam como elas fizeram, né? Como a empresa fez para chegar, por exemplo, a Fruc há 100 anos, né? A segunda geração ali já atuante, segunda geração, na verdade, do Nelson, agora é a terceira, a Aline já assumiu, né? Seu Nelson já está passando o bastão, enfim. E a Aline compartilhou justamente isso, né? E as três falaram isso. Fácil? Não é fácil, mas tem que ser feito, né? Então elas dão informações, orientações, que é o que acontece também nas qualificações que a própria entidade traz para o seu associado. Nós já promovemos sempre eventos dessa estirpe, justamente para que os nossos associados, tanto aqueles que estão começando, quanto aqueles que já estão numa fase de transmitir da primeira para a segunda, ou da segunda para a terceira geração, eles possam ter o máximo de subsídios para que possam fazer os seus processos da forma mais salutar possível. E eu até esse dia estava conversando, há um tempo atrás, estava falando com o presidente, o empresário constrói uma empresa lá do zero, ele enfrenta todas as dificuldades que pode, crises que a economia lança no dia a dia dele, e aí ele passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí quando ele está consolidado lá com 30, 40 anos, é a hora de passar o bastão. E aí tu olhar para trás, aí eu tô falando da primeira geração, né? E aí tu olhar para trás e ver, passa aquele filme, né? E aí isso é muito difícil. Eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades desse processo, é o aspecto psicológico da primeira geração, que a segunda geração recebe, ela vai ser mais profissional, ela já entra num processo mais, talvez, profissional do que familiar nesse caso. Então para a terceira, mas claro que vão ter suas dificuldades. Então esse aspecto eu vejo que é uma dificuldade, a dificuldade emocional ela é uma coisa que tem que ser melhor trabalhada. O compromisso de dar continuidade, né? A exigência, a carga, né? Bom, os pais construíram, os avós, né, criaram, os pais construíram, tem que dar continuidade, tem que evoluir. A pressão. Mas eu diria assim que isso no passado foi pior. Sim. Né? Porque às vezes eu tinha que continuar alguma coisa que era assim porque sempre foi. Hoje a inovação, e é um desafio que a gente tem hoje, que é uma geração que está dentro da própria geração, as coisas já mudaram. A inovação está sendo cada vez mais rápida, né? A gente tem novas tecnologias sendo
permitindo novas oportunidades que não existiam antes. Então, dentro de uma mesma geração, a gente tem várias revoluções. Essa geração agora, ela nasceu sem smartphone, nasceu no início do computador, sem smartphone, alguns sem internet. O mundo mudou e agora a gente está vivendo um novo fenômeno que é a inteligência artificial, que é outra era. A gente está numa era diferente e muita gente não acordou para essa era ainda. Então, assim, as mudanças, eu até brinco às vezes, né, que a única coisa constante é a mudança, né? E ela está cada vez mais rápida. Sim. A IA está acelerando isso de uma forma incrível, o que tem sido ótimo para as pessoas. O trabalho braçal é que diminuiu. O trabalho de pesquisa, de busca, de inovação, de entendimento, de aprendizado reduziu muito. Porque eu tenho acesso em tempo integral a um especialista em qualquer assunto, de graça. Então é ótimo isso, né? Hoje a gente pode dizer assim, com segurança, que quem quer fazer, consegue. Porque a informação está disponível, é só uma questão de querer. Tem gente que não quer, né, e fala que é difícil, mas hoje esse cenário está mudando muito. Tem muito mais pessoas querendo e conseguindo fazer. E nós fizemos, complementando, então, como tu falaste, não tem fórmula para isso. Então a nossa base é estudar, é se informar, é buscar os melhores instrutores do mercado, buscar os melhores palestrantes, explorar bem os cases de sucesso dentro da própria entidade, que vai do presidente aos vice-presidentes, aos integrantes de comitê, para estar sempre com conteúdo contemporâneo, fresco, moderno, para poder abastecer as empresas e mais do que isso, para que elas enxerguem a capacidade de enxergar essas mudanças na velocidade que elas são. Porque os processos são assim, os processos que levam ao produto, eles são assim. Hoje, o que nós estamos vendo aqui na fábrica Conceito, daqui a 6 meses está ultrapassado. Talvez alguns componentes aqui, daqui 1 mês já vai estar ultrapassado. E hoje é inovação plena. Entende? Então, eu acho que o trabalho maior é a conscientização das empresas, dos associados, que para que eles continuem inovando, eles tenham essa capacidade de aceitar mudanças e de aceitar que o que está hoje, o que é pleno hoje, amanhã está fora do escopo total. Ficar para o público entender, né? E participar de um evento, participar de um treinamento, muito mais do aprendizado que eu tenho nesse ambiente, é ter a inspiração que colocaste bem do evento, né? Porque é natural que as pessoas elas são envolvidas lá no seu negócio, ficam respirando problema, respirando dificuldade, e é um dia atrás do outro e a rotina toma conta. Quando ela sai daquele ambiente, conversa com outras pessoas, senta, eu já escutei vários depoimentos, por exemplo, de empresários que sentaram numa mesa lá do prato principal e batendo papo com os colegas, pá, olha a minha solução aqui, né? Porque ele consegue compartilhar e ter ideias. Então, sair do seu ambiente, enxergar pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, ver coisas novas, tira a gente daquele buraco lá, né, e traz inspiração. Esse é o nosso papel, né, de gerar realmente novas oportunidades a partir de experiências, a partir de treinamentos, a partir de networking, né, que às vezes no networking abre um negócio novo, que nem estava pensando, mas enxerga um problema, enxerga uma dor que pode ser resolvida. E esse é o princípio da inovação. Tem gente que cria alguma coisa nova que não tem um problema, não. Se eu quero inovar, eu tenho que identificar um problema e aí buscar uma solução. Aí eu estou inovando de fato. Muito bem. Tocou no prato principal, a gente não pode deixar de falar do próximo, que vai ser, inclusive, a gente está habituado, né, em quintas-feiras, vai ser numa terça-feira, com a presença do nosso prefeito. Isso, confirmadíssimo. Por favor, dá o serviço aí do... A gente né, chegando nos 100 dias de gestão, então é hora de apresentar o que foi feito, cobrar o que não foi feito, né, fazer questionamentos sobre qual é os próximos passos, onde a gente vai, quais são os desafios, porque nossa proposta é construir juntos, né? Trazer soluções,
cobrar um melhor ambiente, porque se a nossa cidade tem que se desenvolver, acima de tudo as pessoas têm que querer morar aqui, tem que gostar desse ambiente, tem que querer se mudar para cá, porque a gente tem um gap, como a gente falou, né, o programa todo aqui de dificuldade de mão de obra, né, para desenvolver, para crescer. Então, se não puder ter uma cidade boa, ninguém vai querer morar aqui. E isso é um compromisso nosso de estar, né, discutindo junto com a gestão pública, trazendo propostas de melhoria, ajudando a resolver problemas que a gente sabe que tem, de todo tipo, né? Mas enfim, faz parte do jogo e quem entra lá sabe que tem problemas. Né? A gente vai reclamar que orçamento A, B ou C, a gente sabe disso. Né? Nós temos problema de orçamento do governo federal, governo estadual, governo municipal. Assumiu, vamos resolver. É para isso que está lá. Então, a proposta que a gente leva é, bom, como é que a gente faz para não faltar mais? E como é que a gente faz com que tem resolver os problemas, priorizar os mais graves? E a ideia lá é essa, escutar, propor, contribuir. Espero que a gente tenha uma casa lotada lá, porque, né, eu sei que ele tem bastante coisa para trazer para nós e que a gente tem bastante para contribuir também e construir junto. Essa é a pegada. E, obviamente, né, da cobrança de que nós vamos inovar na cidade, né? Fazer diferente das outras, porque é fácil reclamar, né? Mas reclamar e fazer igual também não serve. Acho que vale a pena. Terça-feira, dia 25, né? É isso aí. A gente é habituado na quinta, sempre a última quinta do mês, antecipado para terça, dia 25, é isso? Terça, dia 25, às 11h30, lá no Sun Tower. Esperamos todos vocês lá, todos os espectadores aí. Ainda temos alguns convites aí para o evento. Pode entrar no site, à disposição, né? Pode entrar no site, fazer a inscrição. Ou qualquer coisa, ligar no 2108-2108 ou no site da CEI, www.acinh.com.br, fazer a inscrição direto. Vai ser um bom evento, principalmente para os hamburguenses. Vão ter a oportunidade de ouvir do prefeito um panorama desses primeiros 100 dias de governo e já nos permitir aí nos preparar para os próximos 200 neste ano. É o início, o próprio governador na abertura lembrava ele ontem, né? Ó, prefeito, o senhor está começando, né? 100 dias, né? E eu acho que é de extrema importância uma entidade como a ACI abrir esse espaço para que ele possa lá conversar com a comunidade, né? Vai ser uma troca de extrema importância, sem dúvida. Porque a gente discutiu, inclusive, de fazer um evento no início, né? No final do ano passado, depois da eleição, não, vamos aguardar, deixa se inteirar, porque prometer antes é mais fácil, né? Agora o que vier agora a gente sabe que é mais concreto, porque 100 dias dá tempo de tomar conta do cenário, entender as reconhecer o campo de trabalho. Exatamente, né? Já é um time treinado, já deu para fazer um treino, né? Agora tem que jogar. Sim. Né? Também para a gente poder colocar essa pegada de olha para frente, né? A situação é essa, onde é que a gente vai junto, que tipo de apoio a gente, né, comunidade pode dar e, enfim, cobrar, obviamente, também que as coisas aconteçam, porque tem coisas que não pode ficar sem, né? Muito bem. A gente já está indo para a reta final. Quantos minutos ainda eu tenho aí, meu jovem Vitor? Mais 14. Dá tempo de falar bastante ainda. A agenda está corrida aqui dos meus convidados, mas eu queria falar sobre, ainda dentro das ações, né, diversas ações da ACI, as qualificações, o prato que a gente falou, que acho que é um dos tops assim, nos eventos realizados pela entidade, sempre com qualificadíssimas palestras. O Alexandre, na última edição, deu um show, mais um case de sucesso, que foi lá e contribuiu e compartilhou, né, todo o sofrimento, as dificuldades que a gente falou nisso, né, não é assim. Tem etapas, sim, né? Etapas, mas se você tiver a clareza, a informação e a orientação, que é o que vocês fazem através dos eventos, aí fica mais fácil, né, de alcançar aquele objetivo, alcançar aquela inovação através de atitudes. Atitudes diferentes também são inovações, né, presidente? Claro. Não, e bem colocado, né, cara? Ontem mesmo, mas todos os dias eu tenho contato com alguém da prefeitura, do governo estadual, às vezes do federal. E assim, a minha proposta sempre é, sim, eu vou lá para cobrar, mas eu levo uma proposta de solução. Porque só cobrar é muito fácil, só reclamar é muito fácil.
né? Às vezes as pessoas vêm me reclamar, legal, aceita a reclamação, mas qual é a solução? Porque... como é que é? Crítica construtiva que fala, né? É mais um pouco, porque assim, todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de protestar, mas assim, traz uma proposta, ajuda a construir, porque só reclamar que como tá não dá, é fácil demais. Né? Eu posso reclamar de tudo o tempo todo, mas eu tenho levado boas ideias, o pessoal tem gostado das ideias, espero que elas sejam colocadas em prática, né? Ainda é cedo, obviamente, né? Eu entendo que tem que ter um prazo para isso, mas assim, a gente tem um time muito bom na DCI, né? Os vice-presidentes todos são muito bons, a gente tem se engajado em todas as polêmicas, em todos os pleitos, e tem levado sugestões de solução. E isso é importante, né? Então, quando a comunidade entrar lá no blog, entrar lá na Vale TV para comentar, né? Faça crítica, mas coloca a sugestão, né? Olha, acho que por esse caminho é melhor, esse caminho aqui, porque não é fácil, né? Não é... A gente, quando está administrando um negócio que tem dinheiro sobrando, já não é fácil, né? Quando tem um lugar que está faltando dinheiro, é muito mais difícil. Então, é uma bronca que a gente não queria estar enfrentando, obviamente, mas faz parte do jogo e a gente não vai fugir da raia por causa disso. Temos que fazer acontecer dentro do que a gente tem de melhor. Né? Então, às vezes eu coloco, pessoal, gente, esse é o ambiente que tem, então dentro do ambiente atual, dentro dos recursos que nós temos, nós temos que dar o nosso melhor. Uma coisa que eu queria destacar com o Fausto, assim, essa expansão, né, da entidade. Eu falo ACI, só porque a gente for falar ACI, daí tem que dizer Novo Hamburgo, né? 2 Irmãos temos agora, né? Mas eu digo que nós estamos associados de fora do país, né? Então, é um crescimento muito... nós estamos em 52 municípios, associados em 52 municípios, 5 estados brasileiros. Olha! E aí temos as regionais, que é Campo Bom, Estância Velha e 2 Irmãos, com novidades vindo por aí. Opa! Vai aumentar ainda, ó. As letrinhas do lado vão aumentar, que nem diz. Nós temos que corrigir uma lombada ali da 116 ali, que distância subiram direto para 2 Irmãos. Aí nós temos que fazer o caminho ali, asfaltar aquela rua ali. Bom, é uma história centenária que tem se mantido, né, exemplar aí no apoio ao desenvolvimento da comunidade, e não dá para parar de inovar, a gente tem que estar ampliando essa representatividade, essa abrangência também. O resultado que a gente entrega para a comunidade é reconhecido. Enfim, eu acho que o fato da gente estar aqui expondo ideias e trazendo uma proposta de melhoria, ela diz muito sobre o trabalho que a gente tem feito, né? E a força que a gente tem no governo federal, estadual, municipal, isso mostra que a colaboração dos associados, e a gente só tem essa força porque tem associados. Então, aquelas empresas que às vezes, né, pedem para se conectar porque entende que tem um relacionamento importante, que a representatividade que a gente faz é importante. Por outro lado, às vezes a gente encontra um empresário que não quer se associar ou quer se desassociar porque não enxerga valor no sentido de, eu uso pouco. Na verdade, não tem que usar. É o contrário, né? É a entidade que usa o associado para chegar lá no governador e dizer ao governador, olha, nós temos tantos associados que precisam disso. A gente tem ganho praticamente todos os pleitos que a gente briga por redução de impostos, de carga tributária, de eliminar o corte, né, de subsídio de Bolsa Família, Inclusive ontem o presidente entregou em mãos aqui, né? Pleito. Para o governador Eduardo Leite, mas... exatamente, né? A gente tem feito isso com recorrência, sempre que tem oportunidade de estar ali, e a gente é muito bem atendido, né? E esse é o papel do associado, estar junto. Eu queria chegar lá e dizer, olha, eu tenho 2.000 associados, né? A nossa meta é chegar lá e isso é que dá força, né? O associado enxergar isso, a força que ele tem em conjunto é muito maior, né? E para a entidade também é importante isso. Se eu chegar para o governador e dizer, ó, tem 10 associados, ele não vai me escutar, né? A palavra muito bem colocada, né, Faustão? É representatividade. Né? Isso aí chegando, né? A essência dela é isso.
ela nasceu para representar aquele grupo de empresários que precisavam dispor de ações. É legal, quando tu for lá na CI, olha na nossa sala de reuniões lá, no quadro dos presidentes, cada um tem um resumo da sua história. As batalhas eram... Hoje, a gente não consegue imaginar que aquilo foi objeto de luta no passado. Desde a manutenção do nome da cidade de Novo Hamburgo, durante a Segunda Guerra, foi um pleito, o Esporte Clube Novo Hamburgo virou Floriano. A cidade não mudou o nome por ação da CI. A vida da primeira agência bancária, Banco do Brasil, para cá, o primeiro telégrafo, primeira usina hidrelétrica. Então, quer dizer... Central telefônica. Central telefônica, primeiro computador, primeira internet, tudo, a entidade, o conjunto, a força do conjunto é que faz acontecer, né? Sim. A gente sabe a importância da CI, eu lembro, eu estou fechando 35 anos em 2025 do meu CNPJ. E quando eu fui lá, né, na CI, abrir a minha empresa, ainda era do tempo da máquina, eu tive que ir 2, 3 vezes, bem diferente do que é hoje, né? Que tu vai lá e resolve. Mas, então eu acompanho 35 anos essa evolução, né, da entidade. Eu acho que é por isso que toda a oportunidade que eu tiver de exaltar e de abrir espaço para falar da importância que tem, né, a nossa CI, eu vou fazer sempre. Obrigado, Cláudio. Se trouxer a cota aqui, ela vai te falar do período que nem computador tinha. Eu já posso falar, eu trabalhei na CI a primeira vez há 20 anos atrás, já tinha computador, já tinha internet. Mas eu cheguei eu era assessor jurídico, então eu substituí a menina que atendia na junta comercial nas férias dela. Hoje, se tu pegar um adolescente, aí, um adulto de 20 anos, tu contar para ele como é que era o processo, de pegar aquela pilha de papel, conferir um por um, botar o número, imprimir a etiqueta, colar, fechar, botar no malote, mandar para Porto Alegre. Pô, se tu falar em malote, o cara vai pensar, malote é tu, velho. Essa mudança, né? Tudo isso Inovação, é isso aí. Olha, sabe que eu estou fazendo um levantamento agora na região de quanto se falava inovação antes da gente ter o propósito de impulsionar a inovação e quanto se fala hoje. O meu sentimento hoje, assim, é que multiplicou muito. Bater para as pessoas acreditarem que dá, e todo mundo está acreditando que dá para inovar, e aí inova. Sim. Então, espero que essa sementinha fique. A gente possa, porque inovação não tem fim, né? Eu sempre posso estar melhorando alguma coisa. Ponto final do nosso diretor. O que tu diz para nós, agradecendo a tua presença, Fauston? Eu acho que sem dúvida alguma é de extrema importância a nossa CI, e como eu acabei de falar, né, toda a oportunidade que eu tiver de ressaltar essa centenária de 105 anos, eu vou fazer com muito orgulho. Jovem senhora, mas eu agradeço, sempre agradeço o espaço de estar aqui conversando com vocês. É um espaço que a gente aprende muito também. Eu adoro falar da nossa CI. E eu tô numa fase agora, Cláudio, de sempre frisar com mais, de forma mais acentuada, para que os nossos associados e quem tem interesse de se tornar sócio, que fique muito atento neste ano às ações da CI, que vai ser um ano de muitos desafios para a CI, para os seus associados e para todos no geral, que é a reforma tributária. 1º de janeiro de 26, as empresas têm que estar prontas já para ir absorvendo a transição. Então a CI hoje está com um grupo de trabalho especializado, composto com mais de 30, para ser mais exato, 34 pessoas, entre advogados, contadores e empresários, divididos em subgrupos, todo grupo heterogêneo, um advogado, um contador, um empresário,
porque o empresário é aquele que sente a dor, então ele tem que estar ali com o consultor tributário, o contador, o advogado, para trazer a dor dele para a gente trabalhar isso. Então são grupos que vão fazer os estudos para trazer de forma muito didática, objetiva e pragmática os reflexos da reforma e o que nós vamos ter que fazer a partir de 1º de janeiro para começar a se adequar. Então, a adequação à reforma tributária já começou e a ACI já está, e até te digo assim, a ACI correu na frente de praticamente todos. Talvez hoje seja a única entidade que está atuando com essa consistência, como o presidente falou. Então fiquem atentos, porque isso é um problema que vai afetar todas as empresas, desde, mas o Simples ficou de fora. Vai ter efeitos para o Simples. Vocês que são do Simples, micro, pequeno, médio, grande, estejam atentos aos nossos canais de comunicação, reforma tributária. E o segundo desafio são as inovações através da inteligência artificial. Que, cara, quando eu penso que eu aprendi isso aqui da inteligência artificial, no outro dia eu já não sei mais nada. Nós fizemos um curso de inteligência artificial aplicada a negócios. Foi um sucesso. Nós tivemos gente vindo de São Paulo especialmente para fazer o curso. Foi um curso de 8 horas, com mais 2 horas de mentoria. E já fizemos uma reunião com o instrutor que nos ajudou nesse curso. E vamos fazer cursos de IA segmentado. IA para contador, IA para advogado, IA para micro e pequena empresa, IA para segmento X, IA para segmento Y. Porque é uma forma que nós temos de mostrar hoje que a inteligência artificial não é só uma ferramenta para o TI, lá para a Cigan, para empresas de software, de tecnologia. A IA, ela é uma ferramenta para todos. E mais do que uma ferramenta, ela é a subsistência de todos. Então, é mais um desafio que nós vamos aí bater muito forte em cima, trabalhar muito forte, que é a questão da IA. Quem não acompanhar a CEI esse ano e não se preparar para a reforma tributária, está morto. E quem não implantar a IA com a consistência que a CEI vai ensinar, está morto. Tem que acompanhar essas evoluções aí. Desculpa ser tão incisivo, mas o pragmatismo é uma maldição que eu tenho. Presidente, eu costumo dizer que a IA, na verdade, é uma ferramenta de trabalho necessária, assim como, Fausto, se não tivesse na internet, não é hoje, até vou chutar 10 anos, né? Mas tu não existia. Mas 5 anos para cá, mais forte ainda, né? E a IA vai ser a mesma coisa. Se tu não tiver essa ferramenta como trabalho, como ferramenta de trabalho, dificulta. Sabe que eu comentei isso, que eu tenho feito um trabalho de IA há muitos anos já e estou incutindo isso dentro da entidade para levar para os associados, feito eventos. Eu fiz um dos primeiros eventos de inteligência artificial aqui na nossa região, aliás, foi um sucesso também. Justamente porque eu acredito que isso faz uma diferença total na produtividade, que é um assunto que tu sabe que eu bato há muitos anos, né? A IA, ela é a nova eletricidade. Então, né, para comparar, imagina vocês vivendo hoje sem eletricidade. Não teria o computador, não teria a máquina de lavar, não teria o ar-condicionado, não teria iluminação em casa, na rua. Imagina vivendo sem eletricidade. Daqui a 2 ou 3 anos, nós vamos estar pensando assim, como é que viviam sem IA? É isso, preparem-se. Ponto final. Primeiro, quem não veio visitar a FIMEC ainda venha, porque, cara, maravilhoso isso aqui. Enxergar a pujança econômica que é isso aqui. O potencial que a gente tem aqui na região. E ver aqui a coisa funcionando, né? Eu acho que a fábrica modelo aqui é um espetáculo à parte. 2, né, o que o Fausto falou aqui, às vezes o empresário, o associado, aquele que não é associado ainda, que pode se associar a qualquer momento, ele não tem noção do esforço que a gente tem.
muitas dessas máquinas aqui, muitas das empresas que estão aqui, talvez nem pudesse estar operando se a gente não tivesse feito o trabalho que é o NR1. Que é um trabalho que a gente lutou aqui e conseguiu uma vitória de pelo menos ganhar prazo, de ganhar uma flexibilidade e tal, para dar tempo das empresas se adaptarem, até porque a gente sofreu aqui a mais com as enchentes, aliás, no qual a CEI foi fundamental para ajudar tanto a gestão pública, apoio, que, enfim, né, eu acho que todo mundo acompanhou muito bem isso e foi muito resolvido. E todas essas informações estão no nosso site, todos os treinamentos, né, a cnh.com.br, está tudo lá, os eventos que a gente faz, os treinamentos que estão à disposição, associado, informações de mercado. A gente tem uma conexão muito forte com a maioria das empresas, com o CIT, com demandas que se tenha com a gestão municipal, estadual e federal. Quer dizer, a gente está lá realmente para fazer o empreendedorismo acontecer. Então, a inteligência artificial é só mais uma ferramenta que a gente está disponibilizando e quer que todo mundo use, por isso os treinamentos, a formação e entre outras ações, né? Eu acho que o Fausto comentou bem aqui, entender que se a gente quer crescer, a gente tem que crescer em conjunto. A gente tem que se unir as forças, compartilhar, conhecer, participar dos eventos para poder crescer. E conte sempre com a gente, né, nessa empreitada aí, com muita inovação. E para dar um recado final, quem gostou, compartilha, né? Compartilha, porque assim, cultura de inovação é isso, né? Passa para o teu filho, para o teu pai, para o teu amigo, mostra para ele que inovar é possível, qualquer um pode inovar, e quão importante isso é para a gente subir o degrau. Então, tamo junto. Obrigado, Fauston. Obrigado, presidente Robinson. Obrigado aos meninos da técnica. Obrigado a você, que de segunda a sexta acompanha a nossa programação aqui na Vale TV com o nosso Estação Hamburgo. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.